Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Dhammam Sangham Namasami. Traduzindo a biografia da Jaman, então tá falando, tem uns discursos assim muito inspiradores, né, que ele dá para os discípulos. E sempre volta esse tema, né, de energia na prática. Era muito enfático nisso, né? Os monges têm que ter muita energia, né, para praticar, dedicação, seriedade, né, em praticar, interesse profundo, né, dedicação total, né, à prática. Então, mas é um tipo de coisa que não tem como, né? E, geralmente a pessoa só gera esse interesse quando tem causas suficientes ali, né? Não tem como a pessoa fingir que está interessada ou se convencer a ficar interessado, né? É algo que surge ou não surge, né? Ou a pessoa tem maturidade espiritual suficiente, né, para conseguir aquilo ou não. Não tem como simplesmente usar a volição para que isso surja do nada, né? Mas tem coisas que ajudam, né? Fomentam, né? Que nem uma planta, né? Você coloca a planta, a semente no chão, mas não tem como você puxar a árvore para fora, né? O que você faz, você rega ela, cuida dela. Tem coisas que estimulam a planta a crescer e ficar forte. Tem coisas que não estimulam ela, né? Que não ajudam ela a crescer e ficar forte. E tem coisas que envenenam a planta, né? Então, ciente, né, dessas três coisas, você procura fazer aquilo que estimula ela, mas ainda assim tem um ritmo próprio isso, né? Você não tem como forçar a mente a ter esse nível de resolução e esse nível de dedicação. Então, não tem truque, né? Então, as pessoas perguntam muito, né? Pergunta de novo. Em geral, a mesma pessoa pergunta frequentemente a mesma pergunta todas as vezes. Aí você responde todas as vezes, aí você passa um tempo, a pessoa pergunta de novo a mesma coisa. Então, não tem efeito, né? Não adianta responder, não é uma questão de, não tem algo que você diz, pronto, agora eu ouvi, passou tudo, agora eu estou todo energético, eu vou conseguir, está tudo certo. Não funciona assim, né? Esse tipo de coisa vem de dentro, né? Então, mas se você olhar aqui o que o Buda diz a respeito, né? Em geral, esse tipo de energia vem de fé, né? A pessoa tem fé, tem confiança, né? Sattha em Pali, né? Não é bem fé no sentido cristão da palavra, mas é fé no sentido de eu tenho confiança nisso aqui, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu tenho fé de que amanhã vai fazer sol. Eu tenho fé de que o ônibus vai chegar mais ou menos umas 2 horas da tarde. Né? Eu tenho confiança, eu acredito que vai chegar às 2 horas da tarde. Esse acreditar não é porque algum viu um sinal dos céus, não sei o que lá. Acreditar é baseado em raciocínio, em inteligência, em sabedoria. Né? Você tem que ser baseado, a fé no budismo tem que ser baseada em inteligência. Não pode ser baseado em burrice. Né? Então, não é fé cega, né? É a crença que vem da mesma forma que você acredita de que eu vou no banco amanhã e vai estar aberto às 10 da manhã. Você acredita, você não sabe com certeza, mas baseado em experiência, baseado em inteligência, você liga no banco e pergunta que horas vai estar aberto e eles avisam, vai estar aberto às 10. Ainda assim você não sabe se é verdade ou não, você só vai saber quando você chegar no banco e ver que ele está aberto. Né? A pessoa falou que vai estar aberto. Né? Mas aí pode ser que não, né? Chegar na hora não abriu. Ou você ligou para o banco errado, você ligou para a agência X, na verdade era a agência W. Tem 1 milhão de coisas que pode acontecer entre você ouvir essa informação e você chegar lá e o banco está aberto de verdade. Né? Então, mas a gente usando inteligência, a gente acredita, né? Eu acredito que sim. Você sai de casa para chegar lá às 10 da manhã, né? Porque você acredita. Né? Eu tenho fé de que de fato o banco vai abrir às 10 da manhã. Né? Então é uma fé que não é uma fé supersticiosa, não é uma fé baseada em burrice, né? É uma fé baseada em inteligência.
Então não é a fé que a pessoa fala e você acredita porque a pessoa deve ter uma mensagem divina, não é a fé que você usa inteligência, né? Se você ligar para a padaria e perguntar que horas o banco vai abrir, o cara fala, vai abrir às 11h30. Será que esse cara sabe o que está falando? Só porque o cara falou não significa que esteja certo, né? Agora, você ligar para o banco, né, e perguntar que horas ele vai abrir, quando a pessoa diz, você tende a acreditar, porque a pessoa trabalha no banco, né? Então, as chances de que ela saiba o que está falando são bem maiores. Então, dessa forma que, né, que você tem fé, né, nos ensinamentos. Então, tendo fé, né, se a pessoa tem confiança, a pessoa raciocinou, analisou, entendeu, ou comparou com a sua própria experiência, né, enxergou o problema, enxergou as forças que estão atuando, né, consegue enxergar as consequências, né? Se eu seguir esse caminho, o que é que vai acontecer? Se eu seguir aquele outro caminho, o que é que vai acontecer? A pessoa raciocinar, usar inteligência, usar sabedoria. Então, aí sim, né, surge esse tipo de determinação, esse tipo de resolução firme, né, em praticar. E aí sim a pessoa consegue levar a prática adiante e conseguir quebrar as barreiras, né, que vão surgindo, né. Mas tem coisas que ajudam também isso, né? Então, mas o principal é justamente esse insight interior, né? A pessoa tem que ter uma certa maturidade, né, espiritual, não tem como fingir esse negócio. Então, mas se tiver, por exemplo, um ambiente em que as pessoas estão praticando, né? Você sente que as pessoas estão praticando, você vê os exemplos, né, de bons praticantes, você vê os exemplos da dedicação, do modo de se comportar dos bons praticantes, né? Então você se sente mais empolgado ainda, né? Você tem um padrão de referência, tal, você vê aquilo acontecendo na sua frente, né? Você, puxa vida, isso é possível de ser feito, né? As pessoas conseguem fazer isso, né? Te dá mais esperança, né, de que você também vai conseguir fazer aquilo. Então você morar no mosteiro com bons monges, com vários praticantes avançados de meditação, é muito útil, né? Até no Visuddhimagga cita isso, né? Um dos fatores para a pessoa desenvolver samadhi é conviver com pessoas que têm samadhi. Então, quando você convive com essas pessoas, você fortalece muito a sua prática, né? O ambiente tranquilo, né? Que nem a Ajahn Suchata falou hoje à tarde, né? Hoje de manhã. Hoje de manhã não, não sei quando foi que falou isso. Mas viver num mosteiro e fazer retiro, viver num local afastado, onde você tenha liberdade, né, para focar na sua mente, né, para focar, prestar atenção na sua mente o tempo todo, não precisa ficar se preocupando com o problema dos outros, não precisa ficar se preocupando com resolver o problema dos outros, tem total, mesmo que haja atividades a serem feitas, não são atividades que ocupam, ou não deveriam ocupar, né? Se você fica se preocupando com o problema dos outros é porque você é burro mesmo, ou você fica se preocupando demais com as tarefas que lhe são dadas é porque você é burro mesmo. Não tem nada a ver com a tarefa, né? Fazer uma tarefa simples, né? Recolher um material daqui, levar até ali, preparar uma refeição, não é algo que deveria ocupar a sua mente. Está ocupando é problema seu, né? É falta sua, não é a tarefa que é complicada, é você que está não sabendo administrar a sua própria mente, né? Então, a mesma coisa, né? O convívio com os outros não deveria estar ocupando. Dentro do mosteiro não é algo que deveria ocupar a sua mente. Se está ocupando a sua mente é porque você está usando ela de maneira errada, né? Que nem a frase do Ajahn Suchata, né? Para você conseguir a mente pacífica, você tem que superar suas próprias quilesas, né? Não a dos outros. Não adianta você ficar contemplando e analisando o problema dos outros, que isso não vai resolver nada que é seu, né? Só piora a sua situação. Então, você quer a mente pacífica, não é ficar pensando como é que eu faço para aquela pessoa pare de falar isso, pare de fazer aquilo. Se você quer que sua mente fique pacífica, olhe para si mesmo, que nem a placa que a gente colocou lá na cozinha, né? Não são os problemas que param, você é que para. Os problemas não param, você para. É isso que tem que parar. Os problemas não tem como parar. Então, outro fator que ajuda bastante é morar num local apropriado, num local propício, né? Onde há boas companhias e há uma rotina diária que estimula, né? Ou possibilita, né? A prática contínua. Mesmo quando não é para sentar em meditação, mas essas atividades, os trabalhos que têm que ser feitos não são trabalhos que realmente perturbam a mente, né? Então, um bom local também ajuda, né? Ajuda bastante.
Outro fator que ajuda bastante a ter a fortalecer a sua prática, fortalecer a sua resolução em praticar, é ter um bom professor, né? Um bom professor que inspire confiança em você, um bom professor que inspire, que te dê inspiração, né? Que você sinta confiança e admiração por ele, né? Então, achar um bom professor, né? Uma pessoa de valia, né? Cuidado quando você tem um professor sem ficar fazendo gambiarra para, mas ele falou isso, não, na verdade o que ele quis dizer, não, isso não é bom não, sabe? Você tem que ficar fazendo gambiarra para poder levar o que o professor disse a sério, ou tem que fazer gambiarra para fingir que não viu que ele fez aquilo, fingir, a conduta do professor tem que ser de acordo com os ensinamentos que ele passa, né? Então se ele fala uma coisa, mas age de outra, fique desconfiado, né? Não é bom isso, né? Apesar de que também ocorre, né? Eu mesmo, por exemplo, a idade atual que está o Lompopiaca, né? O jeito que ele não está mais, né? Ele não tem nem condições mais de seguir o mesmo ritmo de prática, né? Que ele recomenda às pessoas, né? Então ele recomenda às pessoas praticar de um jeito, mas ele mesmo não pratica daquele jeito, porque não tem nem como mais, né? Devido à idade e tudo mais, né? Então, mesmo a Janchá, né, tinha muito disso, né? Ele falava uma coisa, mas ele fazia outra, né? Ele falava para os monges comerem de um jeito, mas ele comia de outro jeito, né? O Lompopiaca é a mesma coisa, porque ele tem muito problema de saúde, né? Então a refeição dele é todo um menu todo preparado só para ele ali, né? Tem que ficar muito atento, né, que comia, não é? Mas para os monges ele ensina, não, come o que oferecerem, né? Não fique com frescura. O que as pessoas oferecerem você aceita, né? Você não fica escolhendo, pedindo, nem reclamando, né? Mas já ele não pode fazer isso, né? Ele tem que ter uma refeição específica para ele, porque o problema de saúde dele é muito, muito sério, né? Então, então tem que ter um pouco de inteligência nesse assunto, né? Mas é meio difícil essa história, né? Esse negócio de professor é um negócio meio difícil mesmo. Você não pode nem ter fé cega nele, mas também não pode ficar jogando padrões irrealísticos para ele cumprir, né? Porque sabe, ele não está ali para você, né? Ele não está, vou adaptar a minha vida ao que a pessoa X gostaria que eu fizesse. Ele tem a própria ideia dele do que ele quer fazer ou não quer fazer, né? Então é um assunto meio complicado mesmo, essa história de professor, né? Mas se você tiver inteligência suficiente, né, para conseguir enxergar o professor de maneira correta, né, e você tiver boa sorte, bom karma de encontrar um bom professor, né, então aí você vai ter mais uma força na sua prática, né? Uma coisa que também gera inspiração, gera energia para a prática, né? Ter um bom professor. E fora isso, aí vem, você também pode usar um pouco, né, o raciocínio, né, usar o pensamento, né, para fomentar, né, esse nível de interesse em praticar, né? Então, as coisas tradicionais, né, que são ensinadas, né, contemplar a morte, né, contemplar a impermanência, contemplar o sofrimento no corpo humano, contemplar o sofrimento no nascimento, né, no renascimento, né, contemplar o sofrimento na morte, contemplar o sofrimento no renascimento, né, porque você não tem como saber onde você vai renascer e mesmo o renascimento humano, não tem renascimento humano que seja perfeito, que seja só felicidade, né? Mesmo as pessoas mais sortudas no mundo, ainda assim tem que sofrer, né? O nascimento é um sofrimento em si, né? Não é à toa que os bebês já nascem chorando, e choram o tempo todo, né? Desde a hora que eles nascem até eles completarem, sei lá, 15 anos, 14 anos de idade, chora o tempo todo, está sempre com dor, está sempre chorando, está sempre incomodado, está sempre com dor, está sempre desconfortável, né? Aí faz 15 anos, 14 anos, aprende a não chorar, mas ainda assim não passou daquela dor ainda assim está sempre incomodado, aí aprendeu a usar prazeres sensuais para apaziguar a dor, aí até esquece que existe a dor, né? Mas na verdade ela está ali o tempo todo, né? Aí a pessoa faz 40 anos, não consegue mais abafar a dor com prazeres sensuais, aí volta de novo aquele sofrimento todo, né? Aí vai praticar budismo. Geralmente as pessoas se interessam em praticar budismo quando já estão velhas, né? É raro alguém jovem ter visão suficiente para enxergar a urgência, né,
em fazer essas coisas. Então, mas tudo bem, né? Eu ainda acho melhor a pessoa vir com honestidade quando está velha do que vir com fantasia quando está novo, né? Então, se a pessoa vem de maneira honesta, né, não importa que idade ela venha, né, o mais valioso é você vir de maneira honesta, né? Se realmente enxergou o sofrimento e realmente tem ímpeto, tem desejo em transcender aquilo, né? Então, melhor do que a pessoa que vem praticar jovem, mas vem praticar porque é bacana, porque é bonito, porque é o Dalai Lama, porque é bacana os monges e aquela postura, e tem aquele sonzinho do sino, e eu quero ser bacana, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, isso é a pior coisa que tem, né? Então, mas você pode usar, né, o raciocínio, né? Você pode contemplar, né, a verdade do nascimento humano, né? Não tem solução para isso, não tem uma fonte de nascimento humano que vai resolver. Ah, mas se eu conseguir isso, não, se eu conseguir isso também não dura nada, né? Mas se eu conseguir encontrar o amor da minha vida, o amor da sua vida não vai durar nada. O amor da sua vida vai durar alguns anos e 90% de chance, antes de vocês morrerem, já vai estar brigado, já, sabe? Já um muda de ideia, um passa a agir de uma forma, era assim, agora não é mais. Antes ela era desse jeito, agora ela ficou desse jeito. Antes eu pensava assim, agora eu penso de outra forma. Aquele já não dura nada, sabe? Dura alguns anos e é isso. Mas mesmo supor, não, mas adiante, tem o amor que dura a vida inteira, tá? A vida inteira não dura para sempre, né? A vida inteira também é só um período curto de tempo, né? E mesmo o amor da sua vida não vai resolver problemas como problemas financeiros, problemas de saúde, sabe? O próprio tormento que é, né? O corpo humano sempre coçando, sempre cansado, sempre com frio, sempre com calor, sempre preocupado, sempre com medo de violência, sempre irritado com o governo, irritado com isso, irritado com o vizinho, o barulho incomoda, a música é chata, a comida está ruim, o trânsito está parado. As pessoas ignoram essas coisas, elas sempre usam prazeres sensuais, sempre usam distrações, né? A própria palavra é óbvia, né? Distrações, as pessoas usam distrações para fingir que não está vendo essas coisas, né? Mas mesmo você não vendo, elas continuam ali, sabe? Continuam ali perturbando, né? O medo da morte é uma coisa constante, né? Para as pessoas que têm apego ao corpo humano, né? O medo da morte é uma dor constante, ela queima constantemente. Não é só quando o assaltante chega na sua frente que você tem medo da morte. Mesmo quando está tudo bem, né? O medo da morte continua queimando ali por dentro, né? Aí você tem o amor da sua vida, pronto, o medo da morte virou dobro, né? Você tem o medo da sua morte, tem o medo da morte dele também, né? Então duplicou por 2 o medo da morte. Aí você tem uma família, eu amo muito meus filhos, a minha filha é a coisa mais feliz no mundo, da minha família, duplicou por 5. Agora é o seu, da sua esposa, dos seus 3 filhos. Então o medo da morte vai aumentando mais, a incerteza, né? A tensão, a preocupação vai queimando cada vez mais forte por dentro, né? Então esse tipo de coisa você fala, as pessoas não acreditam, né? Mas só o dia que você conseguir realmente pacificar a mente é que você enxerga, né? Eu comparo sempre com o ar-condicionado, né? Quando o ar-condicionado está fazendo aquele barulho, às vezes você se acostuma, nem lembra mais dele, né? Aí quando ele dá aquela pausa, né? Você fala, putz, que silêncio, caramba, eu tinha até esquecido, né? Como esse ar-condicionado é barulhento, né? Ou a geladeira, né? Dentro de casa. A pessoa acostuma com o barulho, né? Nem percebe mais. Mas aí quando tem uma pausa, aí você, que diferença, né? É muito maior do que isso a diferença que as pessoas experienciam, né? Quando consegue pacificar a mente, largar as preocupações, né? E realmente contentar a mente e concentrar a mente, né? Quando a mente volta, né? Tem história assim de mesmo a de Amarboa, né? O monge cai em prantos, né? O cara cai em prantos, não, pelo amor de Deus, não. Sendo que, imagina, a de Amarboa já não tinha filhos, não tinha família, não tinha nada. Só ter que voltar para o nível normal de existência, sabe? Só ter que voltar a tomar picada de mosquito, né? Sentir calor, sentar e começar a doer as pernas, sabe? Só esse tipo, sentir sede, ter que ir no banheiro, só esse tipo de coisa, assim, já o contraste é muito grande, né? Agora você adiciona isso, medo de perder emprego, medo de ficar pobre, medo de assalto, medo de quebrar a perna, medo de acidente de carro, medo de doença, medo do filho ser assaltado, medo do filho tomar um acidente, medo do filho virar drogado, medo da esposa trair, medo, nossa senhora, não para nunca isso, né?
E tudo isso vai sendo reprimido, vai sendo empurrado para baixo, e joga cerveja em cima, joga música em cima, joga programa de TV em cima. Vai suprimindo, vai empurrando para dentro. Né? Não é à toa, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando piores. Né? As pessoas 50 anos, 60 anos são totalmente destruídas, né? Espiritualmente, não conseguem nada. Né? Então, realmente lamentável, né, a situação. As pessoas não estão envelhecendo e ficando mais sábias, né? As pessoas estão envelhecendo e ficando piores cada vez mais. Então não é fácil, né? Não é fácil. Mas se você tiver coragem de olhar isso com frieza, né, e honestidade, né, é algo que pode motivar vocês a buscarem uma saída, né? Que foi o que o Buda fez. Né? O Buda buscou uma saída, né? Tendo visto doença, velhice e morte, né? Teve sensação de urgência, né? Em buscar uma saída, né? Que nem a Ajahn Suchat mencionou na palestra anterior, né? Na verdade, dá para perceber, né? O primeiro vislumbre que ele realmente teve foi quando a esposa dele teve um filho, né? A esposa teve um filho e ele, nasceu um grilhão, né? Um grilhão acaba de nascer, né? Foi a ideia que veio à mente dele. E aí, mais à frente, que realmente foi a gota d'água quando ele viu, né? Quando ele realmente refletiu sobre doença, velhice e morte, que ele sentiu, não dá mais, né? Agora eu vou largar tudo e vou buscar a saída. Então, a reflexão, né? Usar a reflexão, sentar e pensar a respeito desses assuntos, sabe? Pensar a respeito da morte, pensar a respeito da impermanência, pensar a respeito como tudo é impermanente, as coisas mais maravilhosas do mundo, mais benéficas, mais sagradas, mais bondosas, mesmo o Dharma é impermanente, a coisa mais sagrada do mundo é impermanente, a coisa mais perfeita do mundo é impermanente. O ensinamento do Buda é perfeito, mas é impermanente. E ele também vai se dissolver, né? Vai se desfazer, vai se corromper, mais do que já está atualmente. Né? Então, tudo é impermanente. Né? Então, um bom exercício, né, para aumentar ainda mais esse ímpeto, essa volição para praticar a meditação, é realmente sentar e ter isso como um exercício, sabe? Sentar em silêncio e começar a destrinchar o assunto. Né? Meu corpo é impermanente. Como é que ele é impermanente? O que é que vai acontecer com ele? Quais são as possibilidades? Não, mas tudo bem, mas se eu tivesse dinheiro, aí eu ia ter um médico, ia fazer uma operação assim, assim, assado, aí eu ia ficar bonito e tal. Mas e quanto tempo ia durar isso? Não, mas se eu fizesse isso, aí ia resolver aquilo. Não, mas e quanto tempo ia durar aquilo? E quanto tempo ia durar isso? Né? Quanto tempo ia durar isso? E as pessoas que fazem isso, elas ficam melhores mesmo? Por exemplo, tudo bem, se eu ganhasse na loto, tudo ia ficar perfeito. É mesmo? E as pessoas que têm dinheiro, elas são perfeitas ou não? Parece que não resolve não, se isso resolvesse, por que as pessoas que têm dinheiro não são perfeitas? Por que as pessoas que têm dinheiro não estão felizes? Né? O que está acontecendo? Será que vai resolver mesmo? Será que comigo vai ser diferente? Tem alguma indicação de que comigo é diferente? Pouco provável. Né? Então, é o grande erro que as pessoas fazem. Né? Quando eu era adolescente, eu saquei logo isso. Né? Eu também pensava, né? Eu não vou ficar igual aos meus pais, eu vou ser diferente. Mas eu falei, peraí, será que eles não pensaram isso também? Será que, peraí, eles cresceram durante os anos 60, os anos 70. Não é novidade essa ideia, eu vou ser diferente. Eles também pensavam isso. Os ripão lá, todo mundo achava que ia ser diferente. No final, todo mundo ficou igual. Né? Todo mundo ficou igual. Eles também achavam que ia ser diferente e não ficaram diferentes. Né? Então, eu lembro que nem desde aquela época, nem sabia nada sobre o budismo. Né? Eu lembro mesmo naquela época, devia ter uns 13 anos, 12 anos, que essa ideia já, tem algo errado aqui. Né? Eu estou caindo na mesma armadilha. Né? Eu sempre não tive essa noção muito clara, né? Isso é uma armadilha. Né? Eu não sei de onde que vem isso, né? Talvez seja algum karma do passado, mas a história da minha vida é essa, né? Sempre essa noção, isso é uma armadilha. Tem algo errado aqui, tem algo acontecendo. Não está certo não, isso não está certo. As pessoas, não, mas isso é bom, isso é feliz, faça isso, faça aquilo. Eu não sabia, né? Eu não tinha um argumento para contradizer, mas eu só sabia que estava errado. O que estava certo eu não sabia, mas que isso está errado eu sei. Eu não sei argumentar por que está errado, mas eu sei que isso está errado. Então, realmente esse assunto todo só ficou claro mesmo quando eu realmente comecei a praticar, né? E consegui ouvir o ensinamento do Buda e tal, foi que realmente a coisa se encaixou. Agora, agora
Agora realmente faz sentido, agora tudo se encaixa. Né? Então é um assunto que não tem como você simplesmente estalar o dedo, né, e querer ser igual os grandes Adyans, os grandes mestres, Adyan Mahabu, Adyan Chah, Adyan Man. Não tem como, né, você estalar os dedos e achar que pronto, amanhã, a partir de amanhã eu vou começar a praticar e varar a noite meditando e não vou mais ter desejo sensual e não vou mais querer isso, não vou ficar mais preguiçoso. Não tem como você fazer isso. Mas você pode nutrir isso, né? Você pode nutrir isso através, né, de procurar boas companhias, procurar um local saudável para praticar, procurar um bom mestre se for possível, né? Mas é difícil, né? Procurar um bom mestre, procurar boas companhias, procurar um local propício e usar a contemplação, né? Usar a sua inteligência, use o seu pensamento, em vez de ficar pensando em bobagem, né? Use o pensamento para refletir sobre o Dharma, para refletir sobre a impermanência, para refletir sobre todas essas coisas, né? Refletir sobre o Buda, refletir sobre a Sangha, todas essas coisas que geram, né, essa empolgação, geram essa determinação em praticar. E aí não acaba aí o assunto, né, porque isso também é limitado. Por mais que você consiga, gerar ânimo, gerar empolgação, gerar determinação dessa forma, é impermanente também, né? Também é impermanente. Então você tem que fazer o quê? Você tem que gerar ânimo, gerar empolgação e praticar até obter resultados. Né? Aí você ganha uma nova reserva de energia, né? Você praticar e experienciar a mente, entrar em samadhi, experienciar a mente, pacificar, enxergar a mente, enxergar o que é bom na mente, o que é ruim, enxergar isso na real, sabe? Em vez de apenas entender, né, desejo, ganância é ruim, ódio é ruim, mas você enxergar a mente mesmo, você realmente vê, né, como é a atuação do ódio sobre a mente, como é que ela muda. Ela estava assim, agora ela ficou assim, né? Qual é a diferença? Você enxergar, você vê acontecendo, aí muda bastante também, né? Seu senso de urgência em praticar aumenta bastante, a sua empolgação em praticar aumenta bastante. Aí se tiver sorte, né, e poder começar a ter um pouco mais de insight, né, sobre o fenômeno do renascimento, né, como é que se dá esse tal de renascimento, existe mesmo ou não? Será que é verdade? Será que é mentira? Será que a gente renasce mesmo? Será que existe karma? Ou será que é apenas um folclore que os mestres contam para enganar as pessoas? Será que mesmo? Tem, não tem, né? Quando você começar a enxergar como é que isso realmente funciona, esse negócio de karma e renascimento, aí também tem um novo impulso muito grande, um senso de urgência, assim, de resolver esse assunto o mais rápido possível. Porque o que você vai aprender é que a mente é totalmente instável, não tem nada que segure a mente, é totalmente... não tem fundação nenhuma, não tem nada, é um milagre você estar são. É um milagre você estar são, você conseguir pensar e não, sabe, sair por aí comendo lama ou comendo grama ou andando pelado na rua. É um milagre isso, é um fiozinho da navalha que segura, né, o que as pessoas atualmente entendem como insanidade mental. Né? Ainda mais quando você entender quais são as forças que estão atuando, né? Os impulsos que empurram as pessoas em direção ao que é baixo, em direção ao que é fútil, em direção ao que é sujo. Né? Você vê a quantidade de força empurrando numa direção, né? E o que é que está segurando a fronteira, né? Fala, meu Deus do céu, você está doido, eu não quero mais nada disso aqui, eu quero buscar a segurança o mais urgente possível. Né? Então, só ficar refletindo, né, e raciocinando não resolve. Né? Você usa tudo isso como são degraus de uma escada, né? Você usa tudo isso como degraus de uma escada. Um dos degraus você pratica e tem que obter resultados, sabe? Você tem que realmente enxergar o assunto. Por isso que quem pode, né, quem consegue, deveria dar um passo adiante e realmente se dedicar firmemente à prática, para que você consiga logo, né, esse resultado. Porque senão você pratica, nunca dá resultado e eventualmente a pessoa desiste, né? Só vai até certo ponto isso, né? Mesmo que você fique lá refletindo sobre a morte, sobre isso, sobre aquilo, a mente se acostuma também, né? Por mais que você reflita sobre a morte, vá assistir autópsia,
vá ver isso, ver aquilo, ler os sutras e tudo mais, ainda assim chega uma hora e não tem mais efeito, né? Já, que nem droga, né? A pessoa tomou já aquela droga, não tem mais efeito. Então, se você não conseguir resultado na prática, eventualmente você vai acabar desistindo, né? Então, quem consegue, quem tem a oportunidade, deveria ter um senso de urgência, né? Em dar um passo adiante e levar a prática a sério, né? Se tiver que abandonar algo, abandonar uma atividade para ter mais tempo para praticar, abandonar um tipo de companhia para poder ter mais tempo de praticar, tudo isso, né, quem consegue fazer deveria. Né? Deveria ter um senso de urgência em fazer as coisas. Porque o tempo está passando, né, e você não sabe. Quanto mais velho você tiver, mais difícil vai ser praticar. Mais a sua saúde vai se degenerar. Menos energia para praticar você vai ter, mais obstáculos você vai enfrentar. Né? Jamais tenha essa ideia, quando eu ficar velho eu vou praticar. Esquece, nunca faça isso. Se você vai fazer isso, então desiste logo de vez, nem faça isso. Assim, quanto mais velho você ficar, pior fica, mais difícil fica. Então não espere até ficar velho para começar a praticar. Eu não sei se as mulheres pensam isso, mas os homens às vezes têm essa ideia fantasiosa. Quando eu ficar velho, pelo menos eu não vou sentir desejo sexual. Aí fica mais fácil. Isso não existe isso, gente. Pode ver exemplos inúmeros aí, né? Pessoa com 70 anos ainda agindo que nem moleque, né? Às vezes até pior do que moleque, né? Cada escândalo que aparece por aí, né? Vai nesses prostíbulos aí, né? De gente rica, vai ver quem que está lá. É só gente velha, né? É só velho, só homem velho, não tem homem jovem, prostíbulo. Então, eu nunca fui, mas, mas eu sei disso porque eu trabalhei uma vez no escritório. Que era um grupo de velho muito, muito nojento, honestamente falando. Era um grupo de velho assim que também uma coisa, foi o segundo emprego que eu tive na vida, né? Caramba, eu fiquei impressionado com aquilo. Gente baixa, pessoa, todo mundo com 70 anos de idade, 60 para cima, coisa baixa, coisa fútil, né? E não, é realmente impressionante aquilo. Você vê as histórias aí de políticos aí, né? Você vê as histórias, né? Não é difícil de achar. Então não pense, quando eu ficar velho, aí eu não vou ter mais desejo sexual, aí eu consigo praticar. Esquece, né? Não vai, em hipótese alguma. Então, tem urgência, né? Tem urgência a tomar a prática seriamente, né? Tem urgência, né? Se você já conseguiu impulso suficiente para dedicar mais e mais tempo para a prática, então dedique mais e mais tempo para a prática. Quanto mais tempo para a prática você dedicar, mais são as suas chances, né, de conseguir algum resultado visível. Né? E esse resultado visível vai te dar mais energia ainda para praticar. Né? E é que nem acender fogo, né? Que nem a Ajahn explicava. Né? Você conseguir acender fogo, você tem que fazer tem que conseguir acumular uma certa quantidade de calor. Né? Não adianta você esfregar o bambu assim devagar que não gera calor suficiente. Né? Não adianta você esfregar muito rápido, mas só alguns minutos aí você para e descansa. Né? O calor todo vai embora. Né? Então tem que ser tem que esfregar com força e por um longo período, até gerar calor suficiente para acender, né, a chama. Então a mesma coisa, né? Se a pessoa não bota esforço suficiente, por tempo suficiente, não tem resultado. Né? E se não tem resultado, todo mundo vai desistir, porque ninguém consegue suster a prática a longo prazo só em teoria, só em raciocínio, só em ouvir dizer. Né? Ninguém consegue fazer isso. Então tem urgência, né, em pegar a prática a sério, tem urgência em não só a botar mais esforço na prática, mas a suster esse esforço. Né? Organize a sua vida de forma que você consiga suster o esforço durante um longo período. Né? Aí sim as suas chances de conseguir praticar a longo prazo e obter resultados reais, né, aumenta bastante. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguém poderia olhar aqui se tem uma pergunta? Não tem? Então é só isso.